Vamos lá, pessoal, vocês estão bem? Eu vou falar nesse vídeo a questão do inadimplente na Assembleia, tá? Muita gente, quase todo mundo hoje já sabe, não, é proibido, não pode, ele não vai votar, ele não pode, não. Então hoje nós vamos dar uma estudada no que diz a lei, tá? Eu vou falar para vocês o que diz a lei especificamente sobre inadimplente em Assembleia, tá? Se você pegar o artigo 1335, seu parágrafo 3º, que, olha, todo artigo que eu citar vai estar na descrição. Se você achar que deve ser, dá uma paradinha no vídeo, volta, dá uma lidinha, volta o vídeo, não tem por que ter pressa e não tem por que não entender, tá? Se você quer ver o artigo antes, para o vídeo, vê os artigos. Se você quer ver durante, para o vídeo, tá? Volta o vídeo, é muito mais fácil para você entender. O 1335, no parágrafo, no inciso 3º, fala o seguinte, eu vou ler para vocês, tá? O caput fala o seguinte: são direitos do condômino. Aí lá no inciso 3º tem votar nas deliberações da Assembleia e delas participar, porque isso é um direito. Aí vem, vírgula, estando quite, tá? Ou seja, pro bem ou pro mal, o condômino que está atrasado com a sua dívida condominial não pode nem participar da Assembleia, tá? Eu acho que isso é um pouco de exagero. Qual o problema dele participar? Porque ele vive o condomínio, tá? Amanhã ou depois ele não vai estar mais inadimplente e ele vai ter de qualquer forma que pagar. Se por exemplo essa Assembleia decidir, olha, nós vamos precisar fazer um rateio, ele vai ter que pagar. Eu acho o seguinte, que ele não pode dar opinião, não pode falar, porque infelizmente a lei proíbe isso, tá? Vou ler de novo. São direitos do condômino votar nas deliberações das assembleias e delas participar, vírgula, estando quite, tá? O que já aconteceu nesses mais de 20 anos? Aconteceu 2 vezes de um condômino estar inadimplente e querer participar da assembleia. Já aconteceu outras vezes, tá? Eu avisei, a pessoa lamentou, virou as coisas e foi embora. Mas 2 vezes a pessoa insistiu, não, eu vou entrar. Lógico que na hora, se o pessoal não quisesse que ele entrasse, pessoal, não vamos fazer assembleia. Mas é lógico que eram assuntos importantes, ele queria estar presente. Aí eu chamei essas 2 pessoas, que foram anos diferentes, assembleias diferentes. Eu peguei 2 testemunhas, sempre o síndico e uma outra pessoa, e avisei na frente dessas pessoas, olha, pela lei, eu li o artigo, você não pode não apenas votar, mas participar. Como você está insistindo, o síndico autorizou a sua presença, porém, se na Assembleia você começar a falar alguma coisa, emitir sua opinião, eu vou pedir para você parar. Não vou entrar em detalhes, tá? E vou pedir para você parar. Olha, eu queria que você parasse de falar, você sabe por quê. Não tenho nenhum interesse de expor essa pessoa a uma situação vexatória, tá? Num deles, o cara começou a falar, eu, olha, fui devagarinho lá, fui perto dele, olha, para, porque vai dar problema. Não parou. Não, o síndico, olha, você não pode falar. E aí eu fui obrigado a chegar para essa pessoa, olha, você me desculpa, pessoal, tá caindo o mundo, eu dou aula sempre do meu escritório, tá? E tá chovendo, eu não sei se vai aparecer esse som no vídeo, mas eu não vou começar a gravar de novo, eu vou gravar agora, tá? E aí nessa assembleia, eu fui obrigado a falar em assembleia o seguinte, olha, o senhor foi alertado antes da assembleia que o senhor não poderia estar presente. Nós abrimos uma exceção, o senhor está presente, mas o senhor está inadimplente, o senhor não pode falar, né? Porque a lei proíbe até do senhor estar aqui dentro. Se ela proíbe o senhor estar aqui dentro, o senhor não pode abrir a boca, votar nada. Aí a pessoa se mancou e não falou mais nada, porque ela percebeu que se ela continuasse a coisa ia ficar chata para ela, tá bom? Então o inadimplente não pode participar e nem votar. Eventualmente o síndico pode autorizar, e não é o presidente da Assembleia, tá? É o síndico. Pode autorizar a participação, aí ele vai entrar nessa Assembleia como ouvinte. Pessoal, eu não vou parar, tá bom? Agora vamos ver quais são, mas espera um pouquinho, o inadimplente não tem direitos? Tem sim, ó. No 1350, parágrafo 1º, tá?
Se o síndico não convocar a assembleia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo, tá? Aí está falando de inadimplente? Não, está falando condômino. Então, o condômino inadimplente pode não somente convocar uma assembleia, votar, como ele pode dar o voto dele, assinar esse abaixo-assinado para que essa convenção, para que essa assembleia seja convocada, porque a lei não está falando que ele está proibido de convocar ou assinar abaixo-assinado. A lei é clara, tá? Está dizendo que ele é proibido de entrar em assembleia e votar. Agora, o resto pode votar. Agora, eu sempre falo, pessoal, olha, vai fazer um abaixo-assinado de 25, vou ler o artigo 1355. Assembleias extraordinárias poderão ser convocadas pelo síndico ou por um quarto dos condôminos. Se ele faz parte desse um quarto que quer essa assembleia, vai lá, nome, CPF, unidade, assina e acabou, não tem problema, tá? Ou seja, ele pode convocar e ele pode assinar abaixo-assinado para que essa assembleia ocorra. Só que ele não vai poder participar dessa assembleia, porque lá no 1335, o inciso 3º é claro, ele não entra no mérito se é uma assembleia ordinária ou extraordinária. Está dizendo que ele nas deliberações de assembleia ele não pode nem participar, tá bom? Então vamos lá. Inadimplente pode participar? Não. Pode votar? Não. Se eventualmente o síndico ceder, olha, o senhor participa, mas não fala nada, tá? Ele não vai poder falar, senão você vai chegar. Você sempre avisa antes com 2 testemunhas, porque amanhã depois ele, não, você me colocou numa situação ridícula. Não, o senhor se colocou numa situação ridícula porque eu avisei o senhor. Eu tenho testemunhas, tá bom? Aí vem aquela pergunta, né? Puxa vida, né? Quem faz um acordo de pagamento? Normalmente, quando alguém está com uma dívida muito grande, eu faço uma confissão de dívida, um documento assinado pelo devedor, pelo síndico e 2 testemunhas, né? E aí vem a pergunta, será que essa pessoa pode participar de uma assembleia? Mas ele está devendo, tá? Eu vou falar a minha interpretação, tá? A minha interpretação é que ele pode participar da assembleia, ele não está inadimplente, tá? Por quê? Nesse acordo a gente coloca pela lei, tá? Multa, juros, correção monetária e honorários advocatícios. Está na lei, tá? Ele aceitou. Aí ele pede para parcelar em tantas vezes. O condomínio aceitou. Assina e ele já começa a pagar. E aí eu pergunto para vocês, quando você faz uma compra no cartão de crédito, tá? Você faz em 10 vezes, você está inadimplente? Não. O cartão de crédito me permitiu parcelar essa dívida, tá bom? Aí eu entendo o seguinte, que ele está perfeitamente apto a participar de qualquer assembleia. Eu recomendo, porque às vezes existem síndicos e conselheiros meio xiitas. Não pode porque não sei o que. Aí eu pergunto, tá bom. Porque a lei não diz se pode ou não pode, tá? Se tiver na convenção que ele não participa, isso é uma coisa que pode estar na convenção, porque não está contrariando a lei. Se não está na convenção, eu falo, olha pessoal, vocês vão poder arrumar problema. O cara está pagando, ele parcelou. Você acha que ele ficou devendo porque ele quer? Não. Né? Quem já não passou por... Toda vez que eu cobro, às vezes a pessoa me permite, né? Eu falo, meu senhor, se o senhor acha que eu nunca tive problema financeiro, tive sim. Eu não vou entender quem tenha, né? O cara é seu vizinho, às vezes o cara é um espírito porco, nojento, é uma outra história, mas isso não muda os fatos. Você tem que haver isonomia. Se não está previsto na convenção de que ele não pode participar da assembleia porque ele é considerado inadimplente, eu coloco na confissão de dívida, porque ele vai assinar, que até o término do pagamento da última parcela ele se considera inadimplente e não participa. Eu particularmente acho errado. Tá? Porque ele está pagando, normalmente ele está pagando o acordo e está pagando as vincendas, para ele não está sendo fácil, tá? Por que que você vai proibir ainda do cara participar de uma assembleia, tá? E aí vem aquela história, né? Na convenção proíbe que a pessoa participe de assembleia. Isso é legal? É porque, vamos lembrar o seguinte, a lei tem 3 comandos normativos, todo artigo tem proibitório, obrigatório e permissivo, tá? Se lá você coloca, se lá não está dizendo que é proibido você regrar esse tipo de coisa, você pode colocar, tá?
Isso tem que estar normalmente no regimento interno. Na convenção é difícil, tá? Porque no regimento interno que eu aconselho o pessoal definir as multas, definir as proibições, tá? E aí só um esclarecimento bem rapidinho que eu acho que eu falei num vídeo bem recente, né? Só para esclarecer. Pessoal, é regimento interno ou regulamento interno? É sinônimo? Eu acho que é sinônimo. Tanto faz, você falar, para mim tanto faz. Regulamento, regimento, todo mundo vai entender, tá? Porém, se você for lá no Código Civil, tá? Se você estiver vendo na internet, você dá um Ctrl F. Se você está vendo no Word, você dá um procurar palavras. E aí você coloca regimento. O regimento no Código Civil aparece 7 vezes, todas as vezes no capítulo do condomínio edilício. Ou seja, falou regimento do Código Civil, só está dentro do capítulo condomínio edilício, tá? Aí você coloca lá, regulamento, aparece 9 vezes, nenhuma delas dentro do capítulo do condomínio edilício. E aí vem a pergunta, né? É regimento ou regulamento? Pessoal, é regimento, tá? Não importa o nome que vocês chamem, porque não todo mundo vai entender o que vocês estão falando, só que eu brinco, inclusive nessa aula, acho que foi a última aula, né? Eu falo, a gente é pobre, mas é limpinho, tá? Vamos ser correto. Lembrando na hora, regimento. Não vai corrigir outra pessoa, outro quando me falar regulamento, não, regimento, porque no Código Civil ele vai te mandar para aquele lugar, tá? Mas você tem que ficar sabendo. Se você é do corpo diretivo, regimento, tá? Precisa mudar o regimento? É o regimento, tá bom? Pessoal, acho que isso encerra a questão do inadimplente com relação à Assembleia, tá bom? A gente vai continuar fazendo esses vídeos sempre, tá? Tentando esclarecer para o síndico, para o condômino, para o inquilino, para a dona de administradora, funcionário da administradora, tudo que se refere ao mundo condominial, tá bom? Até o próximo vídeo.